Olá, meus alunos, aqui é o professor de Química de vocês mais uma vez. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto de tabela periódica, nós vamos aprender a localizar os elementos químicos na tabela periódica, tá bom? Começando, temos que entender um pouco da organização, como a tabela periódica está arranjada. A tabela periódica é organizada em 7 períodos, tá? Em 7 períodos, que são as linhas horizontais, e 18 grupos verticais. Esses grupos também podem ser chamados de família. Inclusive, algumas dessas famílias têm nomes específicos, como os metais alcalinos terrosos, o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo de nitrogênio. Esses aqui são os calcogênios e os halogênios, e aqui nós temos os gases nobres. A tabela periódica também pode ser organizada de acordo com as características dos elementos químicos, como sendo organizada em metais. Os metais estão localizados nessa região da tabela periódica, e os não metais estão localizados mais à direita superior da tabela periódica, e aqui também são metais, tá? Entre os não metais e os metais, nós temos uma região aqui que são os semimetais, tá? Isso nós já discutimos em sala de aula, só para refrescar a memória de vocês, tá bom? Dito isso, a outra coisa que tem que ser dita é que os elementos químicos na tabela periódica estão organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Isso sendo que eles estão dispostos de maneira horizontal, tá? Então eu começo com o número atômico 1, passo para o 2. Terminou esse primeiro período, ou primeiro série, vou para o próximo. Então, o número atômico 3, o elemento que tem como número atômico 4, o elemento que tem como número atômico 5, o elemento que tem número atômico 9, e por aí vai, até toda a tabela periódica organizada dessa maneira, tá? Em ordem crescente de seus números atômicos. Lembrando que número atômico é igual à quantidade de prótons que o elemento possui no núcleo. Então, se eu disser para vocês, quero que você me identifique a posição do elemento químico que tem número atômico 15. O elemento químico que tem como número atômico 15, vamos ver. 1, 2, 3, vou fazer toda essa contagem até chegar a esse quadrado. Esse quadrado aqui, ele tem, qual a família dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Esse é a família dele, tá? E qual o período? Terceiro período da tabela periódica. Tudo bem? Então, a localização desse elemento químico é terceiro período e família 15 da tabela periódica. Eu localizei esse elemento químico. Mas existe outra forma de encontrar o elemento químico sem a contagem, porque a contagem você vai precisar saber desenhar a tabela periódica corretamente, né, para poder fazer essa contagem, o que não é difícil, tá? Mas existe outra forma, a outra forma da distribuição eletrônica, tá? Antes disso também, antes de partir para a distribuição eletrônica, a tabela periódica ela pode ser organizada em 4 grandes blocos: o bloco S, o bloco D, o bloco P e o bloco F, tá? O bloco S são aqueles elementos químicos que estão nesse bloco S aqui, estão os elementos químicos que, quando eu faço a distribuição eletrônica desses elementos químicos, a quantidade de elétrons que cada um desses elementos químicos possuem, eles vão ter como subnível mais energético o subnível S. Quando eu faço a distribuição eletrônica dos elementos químicos, de determinados elementos químicos, e eu constatar que esses elementos químicos têm como subnível mais energético o subnível D, esses elementos vão estar localizados nesse grupo da tabela periódica. E assim, a mesma linha de raciocínio é para os elementos que estão localizados aqui, ou seja, eles têm como subnível mais energético, subnível P, e aqui os elementos da série dos lantanídeos e dos actinídeos são os elementos que têm como subnível mais energético o subnível
F, a exceção desses últimos aqui, ó, desses dois últimos, que eles estão inseridos dentro do bloco D, tanto dos lantanídeos como dos actinídeos, tá? O último está localizado dentro do bloco D. Tanto é que se você... vamos passar um pouco mais para frente, e mais na frente eu vou explicar o que é subnível mais energético, que é camada de valência. Para explicar isso, eu vou usar um exemplo, tá? Um exemplo do elemento da distribuição eletrônica de um elemento químico. No caso aí eu escolhi aleatoriamente qualquer elemento, no caso aqui foi o níquel. O níquel tem como número atômico, 28, tá? Então, consequentemente, ele possui 28 prótons no núcleo, que significa que ele tem 28 cargas positivas. Para esse elemento químico estar neutro, ele precisa de 28 cargas negativas, que vão ser fornecidas por 28 elétrons. Tá? Então, automaticamente, ao ver o número atômico, já sei a quantidade de elétrons, ou seja, 28 elétrons a serem distribuídos. Para distribuir os elétrons de uma quantidade de elétrons, eu vou utilizar uma ferramenta, e essa ferramenta é dada por Linus Pauling através do seu diagrama. Tá? O diagrama de Linus Pauling ele deve ser lido, né, de maneira diagonal. Tá? Então eu vou passar pelo 1S2, depois pelo 2S2, termino essa diagonal, vou começar a próxima diagonal, que vai ser iniciada em 2P6 e termina em 3S2. Terminada essa diagonal, vou começar a próxima, que começa em 3P6 e termina em 4S2. Terminando essa diagonal, vou começar a próxima diagonal, que começa em 3D10 e passa pelo 4P6 e termina em 5S2, e assim sucessivamente, né? Então, para fazer a distribuição eletrônica do níquel, né, que tem 28 elétrons, eu vou começar com 1S2. Utilizando 1S2, vai sobrar apenas 26 elétrons, tá? Eu vou ter sempre que ter isso em mente. Eu tenho agora apenas 26 elétrons a serem distribuídos, porque já usei 2 elétrons, tá? Então, vou começar a próxima diagonal, que é o 2S2. Agora eu tenho apenas 24 elétrons a serem distribuídos. A próxima é o 2P6. E agora eu já tenho apenas 18 elétrons a serem distribuídos. O próximo subnível é o 3S2. Agora eu tenho apenas 16 elétrons a serem distribuídos. O próximo é o 3P6. E agora eu tenho apenas 10 elétrons a serem distribuídos. O próximo subnível é o 4S2. Terminei essa diagonal, restando agora apenas 8 elétrons a serem distribuídos. O próximo subnível é o 3D10. Lembrando que o 10 é a quantidade máxima de elétrons que o subnível D comporta. Mas no caso eu tenho apenas 8 elétrons. Então, o subnível mais energético, o último da distribuição, é o 3D8. Agora vai caber a explicação para vocês. O último subnível da distribuição, ou seja, quando eu for distribuir 28 elétrons, uma hora esses elétrons vão ter que acabar. E eles vão acabar em um determinado subnível. E esse subnível em que finaliza a distribuição eletrônica é chamado de subnível mais energético. No caso, como esse elemento terminou em 3D10, em 3D8, o subnível mais energético é o 3D8. Tá? Organizando esse elemento de forma a escrever no caderno, né? Essa distribuição eletrônica de forma a escrever no caderno, ela vai ser apresentada da seguinte forma: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D8. Tá bom? Essa é a distribuição por subníveis, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Fazendo a distribuição, cada índice aqui, pessoal, também conhecido como número quântico principal, que é o número 1, é o número quântico principal que indica a camada ou nível de energia. Tá? Nós temos aqui a camada K. Esse número quântico 2, ele vai representar uma outra camada, ou seja, esse orbital, esse subnível S está localizado na camada 2, esse subnível P está localizado na camada 2.
A camada 2, ou segunda camada, é o nível L. E assim sucessivamente, né? K, L, M, N, O, P, Q, I, né? Então nós temos aí terceiro nível, a camada M. Repare aqui que nós temos a camada M, nós temos o 3S2, o 3P6 e o 3D8. Eu saltei aqui, o 4S2. Por quê? Porque ele não faz parte da camada M. Na verdade, seu número quântico principal, ou seu índice aqui, maior é 4, que é diferente de 3. Então ele já pertence a uma outra camada, né? Como nós podemos observar aqui no próprio diagrama de Linus-Pauling, camada K, L, M e N. É uma outra camada, né? Essa camada é uma camada especial para a química, né? É o nível mais externo, ou seja, é o nível mais distante do núcleo que possui elétrons. E esse nível de energia, pessoal, é o subnível, é a camada de valência, tá? O nível de valência. Fazendo contabilidade. Então, agora, para terminar a nossa distribuição eletrônica por camadas, nós precisamos contabilizar a quantidade máxima de elétrons que cada camada tem. No caso, a camada K só possui o subnível S, e o subnível S só comporta 2 elétrons. Então nós temos aqui a camada K, no nosso exemplo, tem apenas 2 elétrons. A próxima camada é a camada L. A camada L é o seguinte: eu vou fazer a contagem do subnível S e do subnível 2P e 2S, né? 2 mais 6, 8 elétrons. Então a camada L possui 8 elétrons. A camada M possui a soma total da ocupação dos seus subníveis. No caso, eu tenho o 3S, o 3P e o 3D. Né? No caso, o S tem 2, o P tem 6 e o D tem 8 elétrons. A soma disso dá... Nossa, eu errei aqui. É 16 elétrons, tá bom, pessoal? É 16 elétrons e não 18. E a última camada mais externa ocupada por elétrons, é a camada N, que nós chamamos de camada de valência. Por que essa camada é especial na química? Porque é ela que é responsável pelas propriedades químicas, como por exemplo, a habilidade, a perda, a formação, a capacidade de formar cátions ou ânions, né, a probabilidade, ou de compartilhamento de elétrons. Como esses elétrons vão ser compartilhados, eles vão estar mais ligados ao núcleo, a um determinado elemento ou ao outro. Então essas propriedades químicas estão todas relacionadas à camada de valência. E além disso, né, a quantidade de elétrons da camada de valência também a força com que esses elétrons estão ligados ao núcleo, tá? Então essa camada de valência que é importante para a química por causa das propriedades químicas que estão relacionadas a ela. Fazendo isso, pessoal, eu posso, fazendo a distribuição eletrônica por subnível e por camada, eu posso localizar o elemento níquel na tabela periódica. Como é que eu posso fazer isso? O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica, tá? Tanto por subníveis como por camadas. A tabela periódica, como eu já havia falado antes, ela é dividida, né, em blocos. E como eu havia falado antes, os elementos que têm como subnível mais energético S estão localizados nesta parte da tabela periódica. Os elementos que têm como subnível D, o subnível mais energético, estão localizados nessa parte da tabela periódica. E assim sucessivamente, né? Então, o níquel tem como subnível mais energético o subnível 3D8. Então, o níquel vai estar no bloco D da tabela periódica. O níquel tem como camada de valência ao quarto nível. Olha só, 1, 2, 3, 4. Não é o quarto camada, não é a quarta camada. Então, o níquel vai estar localizado no quarto período da tabela periódica. Ou seja, eu já sei o bloco e eu já sei também o período. Então, eu estou muito próximo de localizar a posição do níquel na tabela periódica. Vejamos aqui. Eu sei que o níquel não vai estar localizado no bloco S. Eu sei que o níquel não vai estar localizado no bloco P. E eu sei que o níquel não vai estar localizado no bloco
F, ou seja, o níquel vai estar localizado no bloco D. Dentro do bloco D, eu sei que o níquel vai estar localizado no quarto período, uma vez que a camada de valência é a quarta camada, a camada N. Então, dentro do bloco D, o níquel vai estar localizado nessas posições aqui, em uma dessas posições. Se vocês observarem, pessoal, o subnível S, ele tem a capacidade máxima de quantos elétrons? 2 elétrons. Tem quantos grupos no bloco S? Apenas 2. O subnível P tem capacidade máxima para 6 elétrons. Tem quantos grupos no bloco P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E o subnível D tem capacidade máxima para 10 elétrons. E, portanto, existem 10 grupos dentro do bloco D. Voltando aqui à nossa distribuição eletrônica, eu percebo que dentro do subnível mais energético existem 8 elétrons. Tá? Ele tem 8 elétrons. Então, o que eu devo fazer? Ora, eu devo fazer o seguinte, voltando para a tabela periódica. Vou contar dentro do quarto período, bloco D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, pessoal. Eu posso afirmar para vocês que o níquel vai estar localizado aqui na tabela periódica. Vai estar localizado. Qual é esse grupo? Vamos ver. Eu devo contar os 8 que eu já contei do bloco D, mais 2 do bloco S. Portanto, o níquel está localizado na família 10 da tabela periódica. E qual período? Quarto período. Então, a localização, se for pedido alguma vez para vocês qual a família e período de um determinado elemento na tabela periódica, vocês vão utilizar. Vocês vão fazer o quê? Vão fazer distribuição eletrônica por subnível, encontrar o subnível mais energético, que é o último da distribuição. Também na distribuição eletrônica, identificar a camada de valência que está relacionada ao período do elemento. E depois disso, identificar a quantidade de elétrons no subnível mais energético, para indicar a família deste elemento. Olha só, aqui está a tabela periódica organizada de acordo com os subníveis mais energéticos dos elementos. Ora, se a tabela periódica está organizada em ordem crescente de números atômicos e, consequentemente, para elementos neutros está organizada em ordem crescente de elétrons também, né? Devemos esperar que, à medida que passamos da esquerda para a direita em um período, nós vamos sempre adicionando um elétron na distribuição de Linus Pauling. Veja, 1s1, 1s2. Próximo nível, já não cabe mais no 1s2, né? Já não cabe mais no 1s. Tenho que passar para o 2s, né? Então eu tenho 2s1, 2s2. Já não cabe mais elétrons no 2s, eu tenho que passar para o 2p, 2p1, 2p2 e assim sucessivamente. Tá? Então é isso, pessoal. Não vou dar mais exemplos para não estender demais o assunto ou o vídeo. Eu quero que vocês façam exemplos aí na sua tabela periódica e tentem fazer isso sozinhos como forma de treinamento, tá bom? Então é isso.